Fala pessoal! Então nessa outra aula, agora vai ser mais curtinha que o anterior, a gente só vai dar uma complementação nas coordenadas absolutas e incrementais para conseguir montar a nossa tabela de programação verbal, certo? Só dando uma relembrada, e aí a gente vai começar a utilizar os três conceitos de ponto de troca de ferramentas, ponto de aproximação e o meu ponto de saída. Lembrando, troca de ferramentas, local onde a gente manda trocar a nossa ferramenta com segurança, evitando o risco de colisão em avanço rápido, certo? Então, um ponto que eu posso mandar a máquina em avanço rápido que eu garanto que não vai colidir com nada. Ponto de aproximação é a movimentação de qualquer ponto, evitando a colisão também, certo? Em avanço rápido para aproximar na peça e ganhar em produtividade. E o meu ponto de saída é exatamente o ponto que a minha ferramenta deixa de encostar na peça, possibilitando as próximas movimentações e avanço rápido, para ganhar agilidade no processo, certo? Sempre lembrando que isso daqui a gente nunca quer que ocorra colisão. Então, basicamente, o que a gente já tinha visto, né? Para facilitar, o meu ponto de troca sempre vai ser x200 e 200, ponto de aproximação 0 e 5, e o meu ponto de saída é a última coordenada de x mais 2, e minha última coordenada de z mais 2. E o que a gente vai ver hoje? Hoje nós veremos tabela de programação verbal. A programação verbal, gente, é a gente conseguir escrever toda e qualquer informação a respeito do meu processo, certo? Então, basicamente aqui, ó, o que adicionou? A gente adicionou 3 colunas, certo? De tipo de avanço, trajetória e a nossa observação. Tipo de avanço, gente, quais avanços que eu posso ter? Eu posso ter o meu avanço rápido, que é a nossa, abreviando por AR, ou o meu avanço de usinagem, que eu abrevio só com U. A minha trajetória, ela pode ser linear ou circular. Se a gente tiver uma trajetória circular horária ou anti-horária. Certo? E observação, a gente vai colocar qualquer coisa que seja importante ao processo e, basicamente, por enquanto, o que é obrigatório a pôr, se eu tiver uma trajetória circular, eu vou pôr o raio de círculo aqui. Lembrem, aqui diferente, gente, eu ponho o valor do raio, a curvatura que meu detalhe circular vai ter. Não tem nada a ver com raio e diâmetro das coordenadas. Eu tenho que sempre pôr um valor de raio. A gente vai discriminar isso bem legal aqui, ó. Então, tudo que a gente fez agora foi passar coordenadas, certo? Eu não levei em consideração se era vertical, horizontal, chanfro, raio, nada disso. Não levei em consideração se eu estava encostando na peça, eu podia me movimentar avanço rápido, nada. Então, essa tabela de programação verbal, gente, ela nos dá a informação para qual código G que a gente vai fazer. A gente costuma brincar que fez a tabela de programação verbal legal, acabou o problema, gente. Praticamente seu programa está pronto. Não vai ter dificuldade de programar nem nada, certo? Mas não posso ter preguiça de fazer ela. Beleza, gente. Para facilitar os nossos preenchimentos de tabela, tanto aqui quanto no Moodle, nós utilizaremos algumas siglas, certo? AR para avanço rápido, U de usinagem, e aí a gente tem como que eu posso dizer? A regrinha de que vai trabalhar com avanço rápido quando não há remoção de material, mas não encosta. Então quer dizer que se a minha ferramenta não encosta na peça e, consequentemente, não tem remoção de material, é avanço rápido. Usinagem, há remoção de material, então a minha ferramenta está encostando. Então, basicamente é isso. Tipo de avanço, a gente vai pôr avanço rápido ou usinagem, AR ou U para preenchimento daquela tabela. Quanto ao movimento da ferramenta, ele pode ser linear, vou abreviar com L, e aí a gente costuma brincar que a máquina ela é preguiçosa, né? Ela sempre traça o movimento de linha reta, porque é o movimento mais rápido para acontecer, certo? Ela só vai fazer movimento circular se eu mandar fazer um círculo.
Então, consequentemente, todo avanço rápido que ela trabalha é em linha reta, nunca circularmente. Então, tudo que eu trabalhar com avanço rápido, eu já sei que é linear. Circular, vou colocar um C, e aí, circular, eu posso ter circular espaço H, que é o horário, ou circular espaço AH, de anti-horário. Pessoal, cuidado, sentido varia de acordo com a posição do porta-ferramentas. O porta-ferramentas no nosso torno é um porta-ferramentas traseiro. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho a minha pecinha aqui, tem um raio de curvatura ali, certo? É o mesmo raio que eu faço aqui, por ser uma peça de revolução. Então imagina aqui, ó, tô com a minha ponta da ferramenta desse lado e tô com a minha ponta da ferramenta desse lado. Aqui, ó, meu porta de ferramentas é traseiro, aqui é dianteiro, certo? Imagina aqui, ó, minha ferramenta vem nesse sentido e faz esse sentido de círculo. Aqui ela vem nesse sentido e faz nesse sentido. Então, se o meu porta-ferramentas, para fazer esse detalhe circular, está na posição traseira, eu faço um círculo horário. Se ele está na posição dianteira, eu faço um círculo anti-horário. Isso que quer dizer? Varia de acordo com o posicionamento da ferramenta. Então, ó, mais uma coisa para a gente ver. Direção de castanha, posição do meu porta-ferramentas, certo tipo de aresta, tudo isso a gente tem que saber bem para fazer a programação, certo? Para a tabela, o que eu quero saber vai ser circular por um espaço horário, circular um espaço AH anti-horário. Se for linear, é só isso. Detalhe, se for horário ou anti-horário, lá na coluna de observação, eu vou pôr raio e o valor, tudo junto, raio de 5, R5, para contar para mim que a curvatura ali é de 5. Beleza? A gente vai ver um exemplo, vai ficar bem claro isso aqui. Então, pensando ali no exemplo, gente, lembra lá do que a gente comentou para colocar os nossos pontos, certo? Basicamente, eu tenho meu zero peça, então eu tenho P0, vim vertical, comecei o chanfro aqui, ó, P1, terminei o chanfro P2, iniciei o círculo P3, terminei o círculo P4, terminei o segundo círculo P5. Mas eu ainda tenho meus pontos de troca e o meu ponto de aproximação e o meu ponto de saída aqui, ó. Certo? São todos os meus pontos. Então, nas coordenadas absolutas é sempre em relação ao zero peça aqui, ó. Então, eu parto lá do meu ponto de trocas, aproximo no meu ponto de aproximação, vou para o meu ponto zero. Tenho P1, P2, P3, P4, P5 e finalizo com o meu ponto de saída, certo? Vamos vendo. Estou lá no meu ponto de troca. A gente falou que, por definição, ele vale 200 e 200. Ele encosta na peça? Não, ele está distante, certo? Tipo de avanço? Avanço rápido. Trajetória? Ponto mais curto entre a distância mais curta entre dois pontos, uma linha reta, linear, certo? Vamos fazer, gente, toda a tabela de coordenadas absolutas, depois a gente preenche a incremental. Ponto de aproximação, também falamos de padronizado 0, vou cortar os meus zerinhos aqui, e 5. Encostei na peça aqui? Ainda não. Então, um avanço rápido. Linear, para trabalhar de forma mais rápida. Certo? Ponto 0, ponto mais difícil da peça, 0 e 0. Encostei na minha peça. Então, meu avanço já é o de usinagem. Trajetória, linear também. Vou reto. Ponto 1, gente. Subir na vertical ali, vale quanto? 15 pela cota. Ainda não mexi nada no eixo Z, então é 0. Usinagem, linear. Fiz o meu primeiro chanfro aqui, ó, ele é 3 por 45. O que isso quer dizer? Quer dizer que num triângulo retângulo eu tenho 3 de comprimento, 3 de altura, 2 ângulos de 45 e um ângulo reto, certo? Então quer dizer que ele desloca 3 no eixo Z e 3 em cima e 3 embaixo no eixo X.
porque é 3 no raio, 6 no diâmetro. Se é 6, gente, mais 15 dá 21 e menos 3 aqui, certo? Tomar extremo cuidado, gente. A coordenada disso, lógico, está com o ângulo de 45, que facilita a vida da gente. Se fosse um ângulo de 30 ou 60 ou qualquer outro valor diferente de 45, eu teria que aplicar uma tangente para achar esse valor, certo? Mas como é 45, isso facilita muito. Encostei na peça, é usinagem, e a trajetória também é linear, certo? Reforçando aqui, gente, chanfro sempre no eixo X é o valor descoberto vezes 2, porque eu estou trabalhando com X e esse chanfrinho está fazendo um acréscimo no raio e eu quero trabalhar com diâmetro, beleza? Vamos lá, 21 menos 3 no P2, P3 ele continua com 21 e pela cota eu tenho 15, então menos 15. Usinagem linear. Comecei a fazer o círculo, gente. Ó, reparem bem aqui. Ó. Que sentido? Horário ou anti-horário? Horário, né? Então, raio 10. 10 aqui e 10 embaixo. Então, somo 20. 21 mais 20, 41. 15 mais 20, mais 10, desculpa, menos 25. Usinagem circular, acabamos de ver que é horário, e aqui eu ponho ó, R10, para contar que o meu raio é 10, certo? Se eu quiser pôr um tracinho aqui, ó, posso pôr. Beleza? Gente, legal da gente perceber, o valor do raio a gente sempre pontua ao término do ponto, nunca na entrada. Sempre terminando a coordenada circular, a gente vai pontuar o valor do raio. Nunca na entrada, gente. É bom deixar bem claro isso. P5, eu tenho 5 em cima, 5 embaixo, sobe 10, então vou para 51. 5 aqui, menos 30. Usinagem circular. Reparem bem aqui, ó. A ferramenta vai fazer esse percurso. Anti-horário. H. Certo? Vou contar que o meu raio é de 5 aqui, ó, R5. Ponto de saída é linear, certo? Então, é a última coordenada mais 2, 51 mais 2, 53. É a última coordenada mais 2, menos 30 mais 2 dá menos 28. Usinagem linear. Usinagem, gente, porque eu estou deixando de encostar. Então, ele está do ponto de contato para 2 milímetros sem contato. Então, eu faço esse pontinho de saída movimentando só esse pedacinho em usinagem para que eu possa movimentar em avanço rápido a partir daqui. Beleza? Joinha, gente? Então, se é linear, não tem nada na observação. Os pontos. Vamos pegar lá, ó, do ponto de troca. Então, vamos pagar aqui, ó. A primeira referência sempre é 0, então meu ponto de troca ele vai estar em relação à minha primeira referência. Depois eu vou ter ponto de troca em relação ao ponto de aproximação em relação ao P0, P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, opa, até P5 e P5 até PS. São todos os meus pontos que eu tenho que trabalhar. Lembra lá, em relação ao ponto 0, x200, z200. Certo? Não muda isso, porque ambos são em relação ao ponto 0. O ponto de troca até o meu ponto de aproximação, eu tenho que valer 0 no x. Então, ele vai andar menos 200. 200 menos 200 dá 0. E 5, então ele anda menos 195. Professor, se eu colocar menos 200 e enganar, está errado? Tá. Muito errado, gente. Então, tomem cuidado com isso. Já estou no ponto 0 e 5. Para chegar em 0, eu não tenho que andar nada.
Para chegar em 0, eu tenho que andar menos 5, certo? E a partir daí eu volto. P1, P0 é a minha referência. Para P1, eu ando 15 e 0. Vou ver o meu chanfro, lembra lá, é o dobro, não era? De 3, então é 6. 6 e menos 3 que ele anda. Cheguei lá no menos 15, mas eu já tinha andado menos 3, então é menos 12 em Z. E não variou nada em X. 2 raios, gente. P4 é 10, então no diâmetro é 20. E menos 10 em Z. Meu segundo raio é 5, então é 10 em X e menos 5 em Z. E aí é 2 e 2. Beleza, gente? A gente vai tirar todas as dúvidas sobre coordenar e programação verbal na nossa aula de quarta-feira. Aguardo todo mundo. Bons estudos, até mais, gente. Grande abraço. Nos vemos na quarta.